doutor da Igreja, professor de teologia, filosofia e outras ciências nas principais universidades do mundo em seu tempo. Frei caridoso, estudioso dos livros sagrados, sucessor na importância teórica de São Paulo e Santo Agostinho. Assim era Tomás de Aquino, que não passou de um simples sacerdote. Muito se falou, se fala e se falará deste santo, cuja obra perdura atualíssima ao longo dos séculos. São dezenas de escritos, poesias, cânticos e hinos até hoje lidos, recitados e cantados por cristãos de todo o mundo. Tomás nasceu em 1225 no castelo de Roccasecca, na Campânia, da família feudal italiana dos condes de Aquino. Possuía laços de sangue com as famílias reais da Itália, França, Sicília e Alemanha. Está ligada à Casa de Aragão. Ingressou no castelo beneditino de Montecassino aos 5 anos de idade, dando início aos estudos que não pararia nunca mais. Seu pai, Landolfo, queria que ele fosse abade do mosteiro de Montecassino, pensando ser compatível com a natureza tímida e gentil do filho e com seus desígnios políticos. Mas em Nápoles, Tomás quis tornar-se frade dominicano, rejeitando toda e qualquer ambição e escolhendo apenas uma ordem mendicante. Esta sua escolha chocou toda a família, tanto que 2 de seus irmãos o mandaram prender. Foi colocado em uma cela proverbial pela sua disposição pacífica. No entanto, ele ficou muito irritado quando mandaram uma prostituta entrar em sua cela para que desistisse da sua vocação. Mas ele a afugentou com uma brasa ardente. Em suma, parece que ele tinha conseguido escapar da cadeia com a ajuda de 2 irmãs que o fizeram descer da janela com uma grande cesta. Foi para a Colônia e Paris estudar com o grande santo e doutor da Igreja, Alberto Magno, onde aprofundou a tese sobre o aristotelismo. Ao regressar para a Itália, intensificou seus estudos sobre Aristóteles graças à tradução de um confrade. Em 1259, no capítulo geral dos dominicanos em Valenciennes, foi membro de uma comissão que estabeleceu o programa de estudos na ordem. Entre os anos de 1261 e 1265, esteve em Orvieto. Papa Urbano IV, que nutria por ele grande estima, comissionou-lhe a composição dos textos litúrgicos para a festa de Corpus Christi. Com a alma totalmente eucarística, os hinos entoados na liturgia para celebrar a presença do corpo e do sangue de Cristo na Eucaristia foram atribuídos à sua fé e sabedoria teológica. Começou a escrever sua obra-prima, Summa Theologiae, dividida em 5 partes para demonstrar a existência de Deus. O centro de sua obra é a confiança na razão e nos sentidos. A filosofia é a serva da teologia, mas a fé não anula a razão. Ele gostava muito de estudar e não é difícil imaginar que a sua vasta produção filosófico-teológica tenha causado estupor entre os teólogos contemporâneos. Certo dia, em 6 de dezembro de 1273, Tomás disse ao co-irmão Reginaldo que não ia escrever mais nada. Não posso, porque tudo o que escrevi é como palha para mim, em comparação ao que me foi revelado. Segundo alguns biógrafos, esta decisão foi precedida por uma conversa mística com Jesus. Por sua mansidão e silêncio, foi apelidado de boi mudo, por ser também gordo, contemplativo e muito devoto. Depois se tornou conselheiro dos papas Urbano IV, Clemente IV e Gregório X, além do rei São Luís da França. Também lecionou em grandes universidades de Paris, Roma, Bolonha e Nápoles, e jamais se afastou da humildade de frei, da disciplina que cobrava tanto de si mesmo quanto dos outros e da caridade com os pobres e doentes. Grande intelectual, vivia imerso nos estudos, chegando às vezes a perder a noção do tempo e do lugar onde estava. Sua norma de vida era oferecer aos outros os frutos da contemplação.
Sábios e políticos tentaram muitas vezes homenageá-lo com títulos, honras e dignidades, mas Tomás sempre recusou. Escrevia e publicava obras importantíssimas, frutos de seus estudos solitários, desfrutados na humildade de sua cela, aliás, seu local preferido. Seus escritos são um dos maiores monumentos da filosofia e teologia católica. Tomás de Aquino morreu muito jovem, sem completar os 49 anos de idade, no mosteiro de Fossa Nova, a caminho do Segundo Concílio de Lyon, em 7 de março de 1274, para o qual fora convocado pelo Papa Gregório X. Imediatamente, colégios e universidades lhe prestaram as mais honrosas homenagens. Suas obras, a principal, mais estudada e conhecida, a Suma Teológica, foram a causa de sua canonização em 1323. Disse sobre ele nessa ocasião o Papa João XXII. Ele fez tantos milagres quantas proposições teológicas escreveu. É padroeiro das escolas públicas, dos estudantes e professores. No dia 28 de janeiro de 1567, o Papa São Pio V lhe deu o título de doutor da Igreja e logo passou a ser chamado de doutor angélico pelos clérigos. Em toda a sua obra filosófica e teológica, tem primazia a inteligência, estudo e oração, sendo ainda a base dos estudos na maioria dos seminários. Para isso contou, mais recentemente, pelo impulso dado pelo incentivo do Papa Leão XIII, que fez reflorescer os estudos tomistas. A sua festa litúrgica é celebrada no dia 28 de janeiro ou no dia 7 de março. Seus restos mortais estão em Toulouse, na França, mas a relíquia de seu braço direito, com a qual escrevia, se encontra em Roma. Vocês o chamam de boi mudo, ao invés, eu lhes digo que este boi vai berrar tão alto que seu berro vai ecoar no mundo inteiro. É o que afirmava Santo Alberto Magno, seu professor, e não se enganava ao defendê-lo perante seus colegas, que por causa do seu caráter taciturno e aparentemente opaco, lhe haviam dado o apelido de boi mudo. São Tomás de Aquino, rogai por nós.